Não deixe para amanhã. Me diz uma coisa. Quando normalmente você é chamado para fazer alguma coisa, você é aquele tipo de pessoa que deixa para depois e fala, depois eu faço, depois eu respondo? A pergunta é, será que nós vamos ter o depois? Olha só essa história. Uma moça foi chamada pelo Senhor para ir ao mundo, ser missionária e pregar a sua palavra. E quando o Espírito Santo toca o seu coração, ela responde, mas diz, Senhor, deixa-me primeiro casar e eu irei responder ao chamado. E o tempo passa. O Senhor chama ela novamente e ela diz, Senhor, deixa-me primeiro ter meus filhos e eu irei responder a esse chamado. E o tempo passa, passam-se alguns anos. Os filhos dela já estão grandes. Os filhos dela se casam. E quando o Senhor chama ela novamente, ela, Senhor, deixa-me primeiro ajudar meus filhos a criar os meus netos. E aí eu irei responder ao chamado. E o tempo passa. Os netos já estavam grandes e aquela senhora, agora uma senhora já idosa, não respondeu ao chamado. O Senhor manda um profeta ir falar com ela. E quando ele vai até a casa dessa senhora, ele bate a porta dela e quando ela atende, ele de imediato diz, o Senhor te chamou na tua mocidade, quando você era jovem, você pediu para casar. Passaram-se alguns anos, o Senhor te chamou novamente, você pediu para ter filhos e criá-los. Passaram-se alguns anos, o Senhor te chamou outra vez e você pediu para ajudar a criar os seus netos. Hoje os seus netos já são adultos, já estão se casando e você não respondeu esse chamado. E porque você não respondeu ao chamado, muitas almas se perderam eternamente. Ao ouvir essas palavras, aquela mulher tomba e cai de imediato. Meu irmão, minha irmã, por que dessa história? Porque muitas vezes nós temos essa tendência de querer postergar, deixar para depois aquilo que temos que fazer imediato. Se temos que falar com uma pessoa, deixamos para depois. Se temos que fazer um trabalho, depois eu faço. Se temos que fazer uma viagem, depois eu vou me programar. A questão é, será que nós vamos ter o depois? A questão que vem na minha mente, deve estar na sua e deve ser imediato para nós. Não deixe para amanhã aquilo que você, eu, nós só podemos fazer única e exclusivamente hoje. O Senhor tem chamado você, Ele nos chama para o ID, para a grande comissão, para em primeiro lugar ter um compromisso com Ele, viver a sua palavra e depois difundir a sua palavra ao mundo. Ele tem chamado milhões e milhões de pessoas para responderem, mas muitos não estão a responder esse chamado. Não deixe para amanhã, porque o amanhã pode não chegar. O ontem já passou, o amanhã pode não vir. Eu só tenho o hoje para responder ao chamado de Deus na minha vida. E você também. Não deixe para amanhã aquilo que só pode e deve ser feito hoje, porque amanhã pode ser muito tarde. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Se você gostou dessa história, compartilha com o máximo de pessoas possíveis e continua seguindo com a gente no nosso hashtag Papo Reto com Cristo. Deus te abençoe.